Estamos então no Seminário da Sabedoria, no último dia, encerrando esse propósito em Provérbios capítulo 4, que foi onde nós começamos, verso 7, que diz, quem achou diga amém. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Quando a palavra de Deus diz a sabedoria é a coisa principal, principal para quê? Para viver bem na nossa vida cotidiana, na nossa vida secular. Não é para salvação. A salvação ela é através da graça do Senhor Jesus. O sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário é o que nos garante a salvação eterna. Mas enquanto aqui, queridos, nós precisamos pedir e clamar a Deus por sabedoria todos os dias. Porque todos os dias nós temos escolhas a fazer, escolhas a serem feitas. E na maioria das vezes somos pegos de surpresa por problemas que nós não estávamos, aguardando, esperando. E aprendemos aqui então no Seminário de Sabedoria que todo problema, no fundo, é um problema de falta de sabedoria. Eu gostaria muito que você guardasse isso. Todo problema é, no fundo, um problema de falta de sabedoria. Toda vez que nós entramos em um problema, ou foi falta de sabedoria nossa ou de alguém, mas houve esse viés, houve aí este item muito importante: faltou sabedoria. E é importante dizer que a Bíblia Sagrada nos diz que a quem falta, quem precisa, quem necessita, pode pedir a Deus sabedoria e Ele dá liberalmente. Amém? Mas pastor, então basta pedir que nós teremos sabedoria? Não é só pedir. Existem também outros passos a serem dados. E eu gostaria de frisar com você alguns pontos aqui nessa noite. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto. Diga comigo: sabedoria não é um dom, nem um fator hereditário. Não é porque o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, seja lá quem for da minha árvore genealógica, foi uma pessoa sábia que por tabela eu também serei. Não é assim que funciona. Sabedoria não é um dom no sentido de quê? De que você não vem com isso. É algo que tem que ser conquistado, algo que tem que ser adquirido. Deu para compreender isso? Sim. E ela é conquistada. Ela é conquistada. Isso significa que há um custo. Isso significa que há um investimento. Por isso que Salomão diz aqui no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, ele diz assim: olha, emprega, invista, tudo que você possui na aquisição do conhecimento, na aquisição do entendimento. E aqui eu estou falando especificamente daquele entendimento que vem de Deus, daquele entendimento que é produzido por uma experiência com Deus. Sim, a sabedoria secular ela é importante. Sim, a sabedoria secular, o entendimento secular, a inteligência, a capacidade de, análise, isso é tudo muito importante. Mas hoje estou me referindo especificamente à sabedoria que vem de Deus. E Ele está dizendo: invista nisso, invista. Eu penso, queridos, que um dos principais investimentos que nós temos que fazer nesses últimos dias é tempo. Tempo. Eu reservar tempo para Deus. Olhe uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar aqui nessa noite. Estamos em uma época, estamos vivenciando um período
onde tempo não sobra, falta. Você observa que muitas vezes você não consegue dar conta de tudo que é preciso fazer em um dia. E parece que isso vai se tornando cada vez mais, escasso, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado você ter um tempo para você mesmo, para você mesma. É tarefa, é obrigação, é investimento, é uma correria, o tempo todo uma demanda por tempo. Aqui já aprendo uma coisa: nós devemos aprender a selecionar onde o nosso tempo será investido. Não deveríamos perder tempo com aquilo ou com aqueles que não valem a pena. Não deveríamos fazer isso. E observe que essa é uma tendência perigosa. Nós geralmente gastamos mais tempo com quem não merece do que com quem merece. Existem pessoas que fazem bem a você, existem pessoas que fazem investimento na sua vida, existem pessoas que te confrontam, existem pessoas que fazem você subir, porque está o tempo todo pressionando, o tempo todo dizendo: não se acomoda não, não para não, vamos lá, vamos melhorar, vamos progredir. E muitas vezes essas pessoas não têm um tempo de qualidade na sua vida, e outras que só te causam problemas, preocupações. A preocupação em si já é um tempo perdido. Está ocupado previamente com algo que nem depende de você, nem depende da sua ação, nem depende do seu conselho, não depende da sua intervenção, mas você investe tempo ali. Entenda o seguinte, queridos: tempo é uma moeda valiosíssima. Os profissionais são pagos pelo tempo de trabalho. Não é só pela força de trabalho, mas é pelo tempo trabalhado. Compreende o que eu estou falando? Entenda, em muitos lugares existe uma coisa chamada banco de horas. Já ouviu falar nisso? Banco de horas. A pessoa trabalha, ela faz hora extra, aquilo vai sendo acumulado e depois tem que ser revertido para ela em recurso, em pagamento ou em folgas. Porque o tempo não pode ficar à toa, o tempo não pode ser desperdiçado. Olhe, ele é calculado não só na questão cronológica, ele é calculado também na questão financeira, monetária. É algo muito importante. Meia hora da sua vida gasta naquilo que não serve, naquilo que não presta, nunca mais será reposto, nunca mais você vai reaver aquilo. Eu tenho dito que, assim como as palavras, que quando ditas não voltam mais atrás, assim é o tempo que foi usado, ele não volta mais, usou, acabou-se. E eu tenho alertado alguns irmãos sobre isso, dizendo: queridos, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Deixa eu fazer aqui uma rápida enquete aos corajosos. Levanta a mão só quem passou dos 40, 4.0, levanta a mão. Ok. Quem está liberando 5.0? Cadê? O pastor está pertinho de 50. Você já parou para pensar que é meio século? É a metade de um século. E tem gente ainda vivendo como se estivesse no começo da vida. Quando esse pensamento é um pensamento jovial, sabe aquelas pessoas de espírito jovial? Ela tem 70, mas você daria 50. De um espírito jovial, de uma pessoa para frente, uma pessoa aguerrida, isso não tem problema nenhum. Eu estou falando da pessoa que está à toa na vida. Está à toa, igualzinho uma folha levada pelo vento, igualzinho um barquinho de papel, sabe, no córrego da chuva, bota lá, ele vai embora. E assim está muita gente. E quando pensa que não, a vida passou. E o que a pessoa fez? Ela gastou do seu tempo precioso com aquilo que não valia a pena. Você pode olhar para o seu irmão aí do seu lado? Pode. Tempo gasto com o que e com quem não vale a pena. Deu para entender?
Tempo gasto com o que e com quem não vale a pena. Então preste bem atenção nisso, querido. Você precisa usar de sabedoria. O seu precioso tempo tem que ser destinado para as coisas que valem a pena, das coisas que são importantes. E quando eu digo vale a pena, estou dizendo que o valor, a valoração é sua, é você que diz o que vale a pena, não outro. Nenhum outro deveria ter poder de dizer o que vale e o que não vale a pena. Conselhos, sim, conselhos nós damos, mas a decisão final é sua, porque a Bíblia Sagrada diz que é assim que funciona. É você que muda através da transformação do seu entendimento. Ninguém muda você. Você muda quando você acredita que precisa mudar. Deu para entender, sim ou não? Então, tempo é uma coisa que é importante, e eu preciso investir em sabedoria, para saber destinar bem, equalizar bem o meu tempo. Amém?